Bom dia, irmãos do IPCA. Nós chegamos hoje ao dia 804 da nossa maratona bíblica e hoje estudaremos o Salmo 98. Este Salmo 98, queridos, foi o salmo que inspirou Isaac Watts a cantar, a compor seu conhecido hino que diz: povos, cantai, Jesus nasceu. Considerado quase sempre uma canção de Natal, mas que pode ser descrito de modo mais preciso como um hino do reino. Watts ele descreve a segunda vinda de Cristo no seu primeiro advento e ele fala do reino messiânico, não da manjedoura. Os paralelos com o Salmo 96 são claros, mas o Salmo 98 e o Salmo 96 eles não são idênticos. Este salmo foi escrito, queridos, para louvar ao Senhor por uma grande vitória sobre os inimigos de Israel. Versículo 1, versículo 3 fala sobre salvação. Talvez a vitória dos medos e dos persas sobre a Babilônia, narrado em Daniel 5, que possibilitou a volta dos exilados judeus à sua terra. Parte do vocabulário dos salmos, é interessante também falar isso, ele é semelhante à linguagem do profeta Isaías, que lá nos capítulos 40 a 46 de seu livro, escreve sobre o êxodo dos judeus da Babilônia. Porém, o Salmo também fala de um julgamento vindouro, nos versículos 7 a 9. E o salmista vê na descrição da Babilônia antiga um retrato do julgamento de Deus sobre a Babilônia dos fins dos tempos, narrado em Apocalipse 17 e 18. Então, este Salmo, nos versículos 1 a 3, ele começa descrevendo uma salvação maravilhosa. Esta sessão concentra-se no povo de Deus e na demonstração maravilhosa do poder do Senhor que o povo havia testemunhado, a qual, de tão magnífica, exigia deles um cântico novo. O retrato de Deus como guerreiro incomoda os que parecem esquecer que um Deus santo não pode se mostrar transigente com o pecado. A cruz de Cristo, ela declara não apenas o amor de Deus pelos pecadores, mas também que Deus abomina o pecado e se opõe fortemente a ele. Deus, ele é espírito. E, portanto, ele não pode ser dotado de corpo, de modo que as referências à sua mão neste salmo e a seu braço são apenas metafóricas. Aquilo que Deus fez por Israel foi um testemunho às nações gentílicas e uma vívida demonstração de sua fidelidade à sua aliança e de seu amor pelo seu povo escolhido. Sem dúvida, queridos, que este salmo ele volta os olhos para algo que vai além de uma vitória local. Uma vez que esse salmo ele escreve sobre o testemunho desse acontecimento às nações, no versículo 1, à terra, nos versículos 3, 4 e 9, e ao mundo, nos versículos 7 e 9. Tudo indica que este salmo aponta, queridos, para a volta de Jesus Cristo. É um salmo extremamente messiânico. Mas esse salmo também, nos versículos 4 a 6, ele fala de uma celebração jubilosa. Todas as nações da terra são instadas a louvar ao Senhor com grande alegria por aquilo que ele fez por Israel. E a ênfase dessa sessão é sobre o rei, no versículo 6. Mais uma vez, vem-nos à memória as palavras do profeta Isaías sobre o êxodo dos judeus da Babilônia. Porém, as exclamações em alta voz são apenas o começo, pois são seguidas de cânticos e de música instrumental. A música alto e o entusiasmo era uma característica marcante no louvor em Israel. E que seja também algo marcante nas nossas vidas, querido, que possamos louvar e exaltar o nome do Senhor constantemente, que as pessoas possam enxergar em nós isso. Nós celebramos jubilosamente, porque Deus enviou o Messias. Ele veio, morreu entre nós, viveu entre nós, morreu, foi assunto aos céus, mas dentro em breve ele voltará para nos levar para si. E nos versículos 7 a 9, esse texto fala justamente sobre essa realidade, sobre a expectativa gloriosa. Nos versículos anteriores, o salmista ele refere-se ao Senhor como libertador e rei, mas agora ele o apresenta como um juiz que um dia virá e tratará todo mundo como fez com o reino da Babilônia. Virá Israel ser liberto do cativeiro. Os versículos 1 a 3 vai falar sobre Israel sendo liberto do cativeiro. E o Senhor também, ele ouvirá as nações do mundo o louvando, os versículos 4 a 6.
Mas agora, nessa parte, no versículo 7 a 9, o salmista ele vislumbra toda a criação e diz que ela aguarda ansiosa a volta do Senhor, pois a segunda vinda de Cristo libertará a natureza da escravidão do pecado decorrente da queda de Adão. As ondas do mar batendo na praia soam para ele como uma oração ao Senhor, e o fluir de um rio como um aplauso à resposta à proclamação: o Rei está chegando. O vento passando pelas montanhas é como um cântico de louvor, como fala e descreve Isaías 55:12. A natureza toda se une para cantar: Maranata, Amém. Vem, Senhor Jesus, como diz Apocalipse 22:20. Chegará um dia, queridos, em que todas as injustiças serão reparadas e todos os pecados serão julgados, pois o juiz trará justiça e equidade a toda a terra. É fato, queridos, que este salmo fala de expectativa gloriosa. Esse salmo ele fala de uma celebração jubilosa. E este salmo fala de uma salvação maravilhosa. Queridos, tudo isso tem que ser algo, uma característica marcante nas nossas vidas. Nós temos que nos alegrar com a salvação que Cristo Jesus nos deu. Nós temos que celebrar essa salvação que o Senhor nos deu. Mas também temos que aguardar com a esperança ardente a volta desse Senhor. Que o nosso coração seja totalmente dominado por uma paixão ardente pela volta do Senhor Jesus Cristo. Oremos. Senhor, ajude-nos a viver aquilo que o teu servo no passado escreveu neste salmo. A entender que a salvação que o Senhor nos deu é algo maravilhoso. A celebrar essa salvação diariamente. Mas também a aguardar, Pai Santo, com a esperança, Pai Santo, latente em nossos corações, a tua volta, Pai. Ajude-nos a viver assim, em nome de Jesus. Amém, Senhor.